A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou e nós estamos aqui para comentar tudo o que aconteceu nessa rodada, que teve vitória do Palmeiras no Clássico, teve vitória do Flamengo, teve empate, a dar com rodo, quase todo mundo empatou, enfim. Tudo o que aconteceu você vai acompanhar aqui. E para você que está assistindo, caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal para receber mais conteúdo e você pode avaliar o vídeo também, deixar o like, que você dá uma força para a gente seguir adiante nessa jornada, certo? Hoje eu vou fazer o seguinte, a gente vai começar falando do jogo do Palmeiras e do São Paulo, do Clássico. Eu vou pôr a minha mesinha tática na tela, como a gente sempre faz aqui. Mas hoje eu vou, enquanto eu ponho os jogadores, eu vou comentando a atuação individual deles. Eu acho que vai ser interessante a gente falar um pouco sobre isso. Sempre lembrando que a minha mesinha tática eu faço com um tablet, que eu deixo o link dele na descrição, caso você tenha interesse em ter um tablet como esse. E é isso aí, estamos avisados. Vamos lá. O Palmeiras foi a campo com o Everton no gol, que fez uma boa atuação, sempre que foi exigido correspondeu à altura. Na lateral direita a gente teve o Mike, que não fez uma boa atuação, nem do ponto de vista ofensivo e nem defensivo, se bem que do ponto de vista ofensivo o Palmeiras como um todo não foi tão bem, né? A gente teve a dupla de zaga, que vinha sendo uma preocupação com o Luan e o Naves, e era uma preocupação porque o Gustavo Gomes estava suspenso e não ia poder fazer a dupla de zaga e entrar um menino da base. Mas o fato é, o Luan fez uma grande partida, é preciso reconhecer que ele jogou muito bem nessa partida contra o São Paulo, e o Naves, que era a grande dúvida, não comprometeu, ele passou despercebido. Chegou a sair depois por contusão, né? mais adiante na partida. Inclusive o Jailson, que entrou no lugar dele, também não comprometeu, que é outro jogador que a torcida pega no pé. Aliás, essa dupla de zaga Jailson e Luan é um prato cheio, né? Para a torcida falar mal dos caras. São alguns dos mais visados, digamos assim. Mas enfim, não comprometeram e no caso do Luan jogou bem. Enquanto na lateral esquerda a gente teve o Piquerez, que fez uma partida regular. No meio campo, Zé Rafael e Gabriel Menino, Zé Rafael desse lado, Gabriel Menino desse. Gabriel Menino, do ponto de vista defensivo, não contribui tanto geralmente, mas contribuiu com um gol, que foi muito importante, abrindo o placar, e o Zé Rafael fez uma partida excelente também, muito acima da média dele próprio, o Zé Rafael jogando nessa posição de 5, né, como primeiro volante. Mas em muitos momentos, muitos mesmo, ele interrompeu os ataques do São Paulo, retomou bolas importantes, e retomou limpo, sem falta, né? Muitos lances iguais, até parecia replay um do outro. Ele foi muito bem nessa função na partida de ontem. Aqui, como meia central, o Rafael Veiga, que não fez boa partida, errou praticamente tudo que tentou. Aberto pela direita, o Arthur, que foi muito voluntarioso. Se tivesse um pouco mais de calma, teria feito o terceiro gol do Palmeiras. Faltou ali qualidade na finalização, mas muito voluntarioso, voltou, cobriu bastante a lateral direita aqui, ajudou o Mike. No ataque puxou contra-ataque, aquela coisa. E na esquerda aberto o Dudu, que fez uma partida muito apagada. Muito abaixo do que ele, Dudu, costuma render. Inclusive o Dudu, não nessa partida em específico, né, mas vocês, principalmente torcedores palmeirenses, percebam que ele potencializa demais o jogo do Piquerez, por jogar daquele lado. Né? Mas o Dudu, naquelas jogadas que ele faz de puxar a marcação, driblar um, driblar dois, puxa para dentro, arrisca o chute, ou ameaça o chute, ele abre corredor na esquerda e potencializa o jogo de quem está jogando por ali. No caso, o Piquerez, mas poderia ser o Vanderlan, enfim. Ele é um cara que contribui muito para o jogo do lateral, que sem ele provavelmente teria mais dificuldade. E, por fim, no ataque, o Rony. Que é o Rony. Como sempre, correu até quando conseguiu, fez pressão na saída de bola do outro time, mas é o Rony. Então, a bola quase não chegou nele. As poucas vezes que ele teve a oportunidade de puxar um contra-ataque, fazer alguma coisa, ele tomou decisões ruins, mas foram muito poucas. A verdade é que o jogo não passou por ele. Deu até um pouco de dó, porque ele passou o jogo inteiro só correndo e marcando, e enfim. O Palmeiras não atuou tão bem assim nessa partida. Falando da partida agora como um todo, né? O Palmeiras deu muito campo e muita bola ao São Paulo, que por característica já tende a jogar mais pelo meio do campo, tentar algumas tabelas ali, e é o ponto, digamos, que seria o frágil do Palmeiras. E o São Paulo tem uma receita para jogar com o Palmeiras nos últimos anos, que é a tentativa de se impor fisicamente. Eles gostam muito de fazer o abafa, pressionar a saída de bola do Palmeiras, fazer o jogo mais físico possível, e nisso eles conseguem inibir a saída de jogo do Palmeiras muitas vezes, que encontrou dificuldades. E aí resta ao time fazer transições diretas, né? Tentar roubar bolas e já articular rapidamente o ataque, ou postar mesmo mais defensivamente e tentar puxar o contra-ataque, mas é aquilo que a gente vem falando, não foi tão eficiente assim na construção desse tipo de lance. Foi eficiente nas finalizações, fez os 2 gols, ambos até em falhas da zaga do São Paulo, nesse sentido foi eficiente, mas não foi eficiente em construir jogo, em construir situações de perigo oriundas desse tipo de posicionamento. Então foi um jogo que o Palmeiras venceu,
mas eu achei um pouco arriscado. É um jogo que se você repetisse 100 vezes a mesma partida, em alguns momentos simplesmente não daria certo esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que num número elevado de partidas. Então, por mais que o Palmeiras não tenha feito uma atuação brilhante, foi o suficiente. E eu acho que valeu aqui, contou muita experiência, a frieza do time do Palmeiras de lidar com essa pressão. Embora ele tenha ficado mais recuado e dando o campo ao São Paulo, ele também não sofreu tanto assim, né? Não é que o São Paulo tenha criado inúmeras chances e quase fez gol e depois de novo e de novo, não. É relativamente controlado o risco ali, e isso se dá muito por essa questão do Palmeiras ser um time muito sólido, mas em outros momentos isso não funcionaria, por isso eu acho preocupante nesse sentido. Enfim, no segundo tempo a gente teve a entrada do Endrick, que fez um gol, um belo gol, uma boa finalização ali nessa jogada errada. E esse jogo teve uma coisa muito curiosa, que pela primeira vez na vida, e eu não sei se eu vou repetir essa frase tão cedo, eu fiquei feliz de ver o Breno Lopes entrando no lugar do Dudu. Pois é, porque você vai pensar, pô, vai tirar o Dudu para pôr o Breno Lopes? Pois é, né? Geralmente parece uma loucura isso, mas o Dudu não fazia uma boa partida, estava claramente... O time do Palmeiras como um todo parecia estar desgastado fisicamente por conta do jogo no meio da semana, embora tenha tido até um dia a mais de descanso que o time do São Paulo, mas o nível de exigência do jogo também foi diferente, né? O Palmeiras precisou correr atrás de uma virada. O São Paulo, o Tolima veio aqui brincar de jiu-jitsu, sei lá o que era, e foi todo mundo expulso, todo mundo tomou cartão amarelo e o São Paulo foi fazendo um gol atrás do outro. Então não é um jogo que tem exigido tanto fisicamente. Mas enfim, Dudu muito abaixo de rendimento. Entra o Breno Lopes, naquele momento eu lembro que eu pensei isso, eu falei, caramba, o Breno Lopes... Nesse momento faz sentido, né? Um jogador com muita disposição física, embora tecnicamente não seja dos melhores, mas vai fazer o que o Dudu não está fazendo. Ele vai conseguir compor melhor a defesa e vai conseguir puxar mais contra-ataque, que o Dudu também não estava conseguindo fazer. Então, vale esse registro aí. Do ponto de vista do São Paulo, foi uma partida muito voluntariosa também. O time, ninguém vai poder dizer que o time perdeu porque estava com preguiça, né? Jogando de calça jeans molhada, não, com certeza não. Mas é aquilo, a individualidade do Palmeiras é melhor, o coletivo do Palmeiras é melhor, e ele fez valer isso jogando em território são paulino. Boa vitória do Palmeiras, resultado importante. Muitas equipes vão jogar contra o São Paulo no Morumbi e não vão fazer os 3 pontos, então um resultado que se destaca e ajuda o Palmeiras na perseguição contra o líder Botafogo. Falando em líder Botafogo, e passado esse resumo do jogo do Palmeiras, vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. E para isso a gente vai para mais uma tela aqui. Vamos trocar e colocar aqui a tabela do Brasileirão. E a gente vai comentar jogo a jogo, tudo o que aconteceu. Nessa rodada não teve tantos jogos interessantes. Já vou antecipando. Vamos lá. A rodada começa com Coritiba e Santos, que jogaram às 4 da tarde ali do sábado. Uma partida ruim. Ambas equipes com muita dificuldade criativa. O Santos teve uma chance ali com o Soteldo, quase fez o gol. Mas, no geral, as chances que os times tiveram foi em função de erros na defesa do adversário. Como espetáculo mesmo, foi um jogo ruim, acho que não ergue muito o torcedor da cadeira. Enfim, uma atuação de ambas as partes. A outra partida foi entre Corinthians e Cuiabá. O Corinthians continuou demonstrando dificuldades na criação, embora jogasse em casa. O Cuiabá criou ainda menos que o Corinthians também. Entretanto, o Cuiabá fez um jogo dentro daquilo que era possível fazer, né? Ele consegue um gol com o Daverson, numa jogada que é até curiosa, porque... O jogador Denilson toca a bola para o Riquelme, que cruza para o Daverson fazer o gol. Eu quero que você imagine na sua cabeça, mentaliza por um instante isso acontecendo. O Denilson tocando para o Riquelme, que cruza para o Daverson fazer um gol. É lindo imaginar essa coisa. Enfim, muitos craques em campo ontem. Mas o Cuiabá fez um gol numa jogada aérea, teve só uma chance lá no final do segundo tempo em outra bola aérea. A defesa do Corinthians continua tendo problemas. E do ponto de vista ofensivo, o Corinthians... teve a grande chance do jogo, na verdade, foi uma bola que a defesa do Cuiabá, o zagueiro, não me lembro quem exatamente, se enrolou todo, deixou o Yuri Alberto na cara do gol, ele conseguiu perder o gol, mais uma vez, no seu estilo Yuri Alberto de ser, e depois teve o próprio gol, né, de uma jogada que, bola lançada na área, o atacante faz um pivô, quem vem de trás vem batendo e completa para empatar a partida, mas como resultado ruim, né, o Corinthians esperava, creio eu, mais desse jogo. Próxima partida foi entre Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Uma partida que o Atlético Mineiro deixou escapar a vitória. Abriu o placar, criou muitas chances. Uma, o Patrick de cara pro gol chutou para fora. Na outra, se não me engano, o Paulinho de cara pro gol recuou pro goleiro. Lances claros de gol que deveriam ser convertidos e o Atlético desperdiçou as chances. Depois de desperdiçar várias chances, o Red Bull Bragantino
conseguiu seu empate, não fez uma grande partida, mas conseguiu um empate. 1-1, acho que ficou mal para o Atlético Mineiro, que acabou por demitir o seu treinador, Eduardo Cudê. Eu não sei se é para tanto, mas eu acho que o que mais pesa na demissão do Cudê não é esse resultado de empate, e sim, até porque não foi uma atuação ruim assim do Atlético Mineiro, mas foi a eliminação da Copa do Brasil. Aquilo sim pegou, porque tá todo mundo vendo o Corinthians não jogando nada contra ninguém, e você é eliminado pelos caras, fica complicado, né? E a Copa do Brasil vale bastante dinheiro, que é exatamente o que o Atlético Mineiro precisa nesse momento. Bom, a outra partida, que talvez tenha sido a partida mais interessante da rodada enquanto espetáculo, foi Bahia e Cruzeiro, um empate em 2-2, que contou com erros das defesas, inclusive o segundo gol do Cruzeiro é um erro da defesa do Bahia. Mas não é como o Curitiba e Santos, em que os times só criaram por causa disso. Não. Ambas as equipes criaram boas tramas de ataque, muita chance de gol, teve bola na trave de ambos os lados, muitas defesas dos goleiros, lances de perigo, enfim, gol anulado, inclusive do Cruzeiro, pênalti, que era pênalti, voltou, bastante emoção na partida, um bom jogo de futebol. Assistindo, assim, se você não é torcedor de nenhum time, na rodada deve ter sido o melhor jogo para ser assistido. Então, resultado ok, né? Acho que pro Bahia e pro Cruzeiro ficou de bom tamanho. Ninguém merecia ganhar mais do que o outro, não. Vamos lá. Botafogo e Fortaleza, 2-0 pro Botafogo, que já começou o jogo pressionando, fez rapidamente ali um gol, depois o segundo gol. O Tiquinho perde o pênalti e faz um rebote porque a bola acabou sobrando para ele de novo ali, mais uma falha, e não foi nem muito esperado, nem tanto mérito assim, mas o grande lance do Botafogo é que ele está jogando claramente com muita confiança. Eles entraram naquele estado mental que o pessoal chama de flow, né? Aquele fluxo natural de ações que você nem para muito para pensar, você só faz, executa, você está tão confiante no que você está fazendo. Dá para ver isso vendo o Botafogo jogar. A bola vem, você toca e você sabe que você vai acertar, a bola vem, você chuta e sabe que vai acertar. É um estado de concentração assim num outro nível. Então, dura para sempre? Não, infelizmente para o Botafogo não. Mas nesse momento o Botafogo fez uma partida assim e já fez algumas outras ao longo do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, eu não sei quanto tempo eles mantêm esse ritmo, porque eu não acho que o time seja tão bom assim quanto tem sido o resultado e o desempenho da equipe até esse momento. Mas merecida a vitória, jogou mais que o Fortaleza, que a gente fala aqui sempre, é um time bem treinado, tá? O que o Fortaleza não tem são grandes atletas. A referência técnica do Fortaleza é o quê? É o Galhardo. É um bom jogador? Mas não é pra tanto assim também. Enfim, tem um zagueiro bom também. Mas o Fortaleza, embora seja bem treinado, falta qualidade técnica. Jogo de América Mineiro e Atlético Paranaense. Esse jogo é muito interessante e reforça um pouco o que eu vinha falando do América Mineiro desde lá do começo da competição. O América Mineiro não é um time tão ruim assim, o elenco não é ruim. E demorou muito a começar a pontuar. As primeiras partidas do time foram muito ruins e agora está se recuperando, está encontrando o seu jogo. Conseguiu buscar um empate contra o Atlético Paranaense, que é um time muito competitivo, mas também não é um time que brilha. O Atlético Paranaense não sobra para cima de ninguém. Ele tem condições de vencer qualquer partida na competição, contra qualquer adversário, mas também ele não tem garantia nenhuma que ele vai vencer ninguém. É um time muito aguerrido. É aquela coisa do dia, o encaixe das posições dos times, a iluminação dos jogadores, enfim. Um empate importante para o América Mineiro, dá para dizer que foi um bom resultado ali pela circunstância, buscou no finalzinho, e o time está se encontrando, o que é uma notícia ruim para o Corinthians na Copa do Brasil, né? Vamos ver se o Corinthians melhora até lá. São Paulo pegou o Palmeiras no Morumbi, a gente comentou, o Palmeiras jogou mais atrás, conseguiu seus gols sendo eficiente, mas fez um jogo um pouco perigoso. O jogo seguinte foi entre Internacional e Vasco, um jogo que se decidiu no primeiro tempo, em todos os aspectos. O Internacional rapidamente abre o placar, mais rapidamente faz um segundo gol e o Vasco desconta, 2-1. Parecia que ia ser um jogo maluco, daqueles lá e cá e tal, e parou por aí, o jogo ficou morno, até que no finalzinho da partida, o Vasco perde um gol inacreditável. Inacreditável. Era o gol de empate, quase debaixo da trave, o jogador do Vasco conseguiu chutar. Foi o Vidal, se eu não me engano, né? Conseguiu chutar em cima do goleiro do Internacional, que, claro, também fez a sua defesa, correu atrás, é importante, estava no lugar certo na hora certa, mas, além de tudo, é um gol perdido pelo Vasco. A chance do cara fazer ali era enorme, enfim. Deixou a chance de empatar e fazer um ponto fora de casa. O Vasco segue numa draga danada, a gente vai ver a classificação daqui a pouco. A outra partida muito curiosa foi entre Flamengo e Grêmio. O Grêmio, assim como a gente comentou no jogo de São Paulo, jogou bem, em muitos momentos,
É um time que joga mais pelo centro de campo, procurando aproximações, tabelas curtas e tal. Chegou a envolver o Flamengo em vários momentos, criou bastante chance. O Luizito Soares, várias chances, vários chutes de fora da área, várias bola que bateu numa trave, bateu na outra e saiu e tal. Só que toda vez que o Grêmio se impunha e jogava melhor do que o Flamengo, ele tomava um gol. Então foi uma partida muito cruel dessa vez com o Grêmio, porque se olha 3-0, parece que foi um passeio do Flamengo, não foi nem perto disso. Então o Grêmio jogando bem, 1-0 Flamengo. O Grêmio jogando bem, 2-0 Flamengo. O Grêmio joga mais um pouco bem, 3-0 Flamengo. Em erros, né? Teve erros da defesa do Grêmio, mais uma vez. E inclusive o segundo gol, teve uma assistência da defesa do Grêmio para o atacante do Flamengo, Pedro, enfim. Mas então foi um resultado cruel. O que fica de positivo para o torcedor gremista é isso, né? Que se mantiver esse rendimento sempre, a tendência é que ganhe muitos jogos, porque não jogou mal. E o Flamengo, por sua vez, na individualidade, no talento dos seus jogadores, também fez valer. Os erros do Grêmio foram convertidos em gols. Então o Flamengo também tem jogadores de um nível técnico acima da média do Campeonato Brasileiro e eles punem. Se você deixar o Pedro lá na cara do gol, ele vai fazer, não tem jeito. Então, essa foi a dinâmica da partida. Já a última partida da rodada, entre Goiás e Fluminense, contou com boas defesas do goleiro Fábio. O Fábio vem jogando bem na média também, né? Não é um caso isolado. Mas eu diria que o Goiás surpreendeu aqui, ou o Fluminense talvez um pouco abaixo. Não fosse pelo goleiro Fábio, talvez o Fluminense não tivesse nem conseguido um ponto fora de casa. Mas o Goiás foi buscar o seu resultado. Já mais no final do jogo, numa cobrança de escanteio ali, não tinha o que o Fábio fazer. O primeiro gol do Goiás acabou sendo de pênalti e o segundo gol do Fluminense foi um belo gol também do Lima, se eu não me engano também. Limpou uma bola ali na entrada da área, chutou um chute completamente indefensável para o goleiro do Goiás, enfim. Então o Fluminense fez um ponto fora de casa, mas eu acho que é um ponto que ficou magro, porque o Goiás não é das equipes mais fortes, então muita gente vai pontuar ali jogando na Serrinha. De toda forma, o Fluminense segue próximo aos líderes. É o que a gente vai ver a seguir na classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos colocar na tela. Então o Botafogo segue líder com 24 pontos, o Palmeiras vem seguindo ali de perto com 22, o Flamengo vai a 19, então ele está a 5 pontos do líder, mas vem se aproximando também, porque tem vencido as últimas partidas. Atlético Mineiro deixou escapar ali os pontos, ficou com 18. Fluminense e Grêmio tem 17 cada um, fechando ali a zona de Libertadores, ou de pré-Libertadores nesse caso. O Atlético Paranaense é o 7º colocado com 16, São Paulo 15, aí empatados com 14, Cruzeiro, Internacional, Fortaleza e Bragantino, e assim fecha a classificação da Sul-Americana. Está ali na zona neutra, Santos, Cuiabá, Bahia e Corinthians, Santos 13, Cuiabá 12, Bahia e Corinthians 9, Goiás e América Mineiro 8, o Vasco, que tem sido uma vergonha, 6 pontos, e o Coritiba, que tem sido outra vergonha, 4 pontos. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para vocês que acompanharam até aqui, obviamente, eu agradeço a presença de todos. Vocês, lembre-se sempre, se quiserem receber mais conteúdo, podem se inscrever aqui no canal. Aliás, eu pus a câmera errada, era essa aqui que eu tinha que pôr, né? Melhor, agora sim. Você pode se inscrever no canal. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Em breve a gente volta com mais vídeos. E até a próxima. Fui!